Olá, meu amigo, minha amiga. As nossas vidas são sempre repletas de muitos relativismos. Mas o que é uma coisa relativa? Bom, a gente tem sempre que ter algum parâmetro para comparar uma coisa com outra coisa. E eu quero chamar a sua atenção nesse momento em que o mundo está em polvorosa, que se aqui no nosso país nós estamos passando por grandes dificuldades ou não estamos passando. Bom, isso é relativo, porque se você levar em consideração que nós poderíamos estar aqui no nosso país hoje, ainda com essa orcrim de Bolsonaro à frente do nosso país, imagine como é que estaria a nossa realidade hoje. Bom, vou conversar com vocês sobre os últimos acontecimentos, tem ultimatos e tem aquela velha expressão que você certamente já escutou em algum supermercado, que diz o seguinte na voz do locutor: aproveitem que o patrão ficou maluco. Pois bem, nós estamos vendo uma situação em que o pastor ficou maluco, parece que ficou de vez. Chamem o SAMU e chamem uma clínica psiquiátrica. Bom, antes de entrar aqui nos temas, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal, ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e venha se somar aos mais de 1 milhão de amigos e amigas que já fazem parte aqui do nosso portal. Conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. E nunca se esqueça do seu joinha, o seu comentário. E, se puder, prestigie também o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, olha, o mundo está com muitas tensões, porque está rolando ultimato por todos os lados. Mas aqui no Brasil o que acontece é o seguinte: tem filas andando para levar alguns criminosos que estiveram à frente do nosso país para a cadeia. E essas filas continuam a passos firmes, porque tudo aquilo que eles estão fazendo não está tendo nenhum poder de reverter essa realidade. 52% dos brasileiros acham que Bolsonaro deveria ser preso por tentativa de golpe de Estado, aponta a Datafolha. Tem um detalhe: 52% acham que Bolsonaro tem que ir para a cadeia porque os meios de comunicação não fazem uma abordagem muito intensa sobre os crimes dessa orcrim, não fazem uma cobertura nos grandes telejornais. Você vê ali comentários nas redes específicas, dos canais que tratam mais de política, como, por exemplo, a Globo News, CNN, mas você não vê a massificação desse assunto pelos grandes veículos impressos, pelas redes sociais, enfim. Agora, quando os julgamentos começarem a ser transmitidos para a sociedade de uma maneira geral, esse número vai subir, porque a verdade vai ser exposta ali na cara de todos nós, né? Pelo menos as pessoas que ainda não perceberam o que essa gente criminosa tentou fazer com o nosso país. Bom, e aí, no plano interno, as outras situações importantes, né, ainda envolvendo esse universo cão aí. Nós vimos que o senador, general Hamilton Mourão, né, aliás, ele não podia usar mais essa alcunha, né, porque os regulamentos internos das Forças Armadas proíbem, mas, enfim, como essa gente, eles não respeitam norma alguma, não iriam respeitar essa também, né? E escreveu o seguinte à criatura: ao se aproveitar de um ato em defesa da necessária anistia aos envolvidos do 8 de janeiro para ofender integrantes do alto comando do Exército, o falastrão, ele está se referindo ao Silas Malafaia, então está chamando o Silas Malafaia de falastrão, que assim o fez, demonstrou toda a sua total falta de escrúpulos, portanto está chamando também de inescrupuloso, né? Mau caráter, né? E o seu desconhecimento do que seja honra. Então, Malafaia está longe de honra, dever e pátria, a tríade que guia os integrantes do Exército de Caxias. E aí o pastor ficou maluco e veio com essa aqui: resposta ao traíra do general Mourão. Você nunca foi leal e fiel a quem te promoveu na vida política, que foi o presidente Bolsonaro. Aliás, o Bolsonaro se aproveitou do Mourão, né? Colocou um militar ali de alta patente para dar na chapa dele, aquela roupagem, né, que estava vindo ali com a instituição poderosa, né, por trás dele, enfim. Então foi utilizado também, isso aí ninguém desconhece, só o Malafaia. Sempre omisso em cima do muro e fazendo jogo duplo. Tá chamando aí de duas caras, né? De traidor, já começou assim. Não vi você em nenhuma manifestação para defender Bolsonaro e agora na questão da anistia. Você é tão covarde, hein? Como seus coleguinhas de alto comando. O ministro da Defesa de Lula, José Múcio, que é civil, mais corajoso que vocês todos, ele disse: não existiu golpe. Vou repetir mais uma vez: cambada de frouxos, covardes e omissos, não honra a farda que vestem. Mourão, você perdeu a oportunidade de ficar calado, está apanhando muito nas redes sociais.
Covarde falastrão. Então, tá aí. O Mourão já colocou o boi na sombra, né? 8 anos como senador, não deve nada a Bolsonaro, por essas razões que eu acabei de falar para vocês, e certamente vai bater palminhas quando o Bolsonaro for para a cadeia. Agora, o pastor ficou maluco, porque é o seguinte, ele pegou aquele pensamento bíblico, né, da multiplicação de peixes e multiplicação de pães, e agora ele começou a fazer o milagre da multiplicação de patriotas trouxas, porque ele está dizendo que o que se viu na Avenida Paulista não foi aquilo que se viu, nem o cálculo que foi apresentado, é aquele que foi apresentado. É porque o Datamala, né, o Instituto de Pesquisas Científicas da Terra Plana bolsonarista, disse que tinham muito mais pessoas, 10 vezes mais. Confira esse trechinho aqui, gente, vamos lá. Agora vamos a um cálculo modesto, sem exagerar. Lembrando a você que a Paulista cabe total de... Peraí, tá rápido a fala da criatura, mas tudo bem, dá para pegar aqui, né? É bom que passa rápido aqui, vamos lá. Ponta a ponta, folgado, 744 mil pessoas. Eu vou dar um desconto de mais de 30%. Os finais, não tinha gente, os finaizinhos da Paulista, alguns flancos no meio. Eu posso afirmar categoricamente que domingo na Paulista tinham entre 450 mil a 500 mil pessoas. Imprensa brasileira, para de ficar dando o número dos esquerdopatas da USP, que segundo eles... Isso aí, gente, isso aí é o Datamala, é o novo Instituto Científico da Terra Plana, né? Mas bem, mas nada disso. O que adianta ficar disputando quantas pessoas tinham? Isso é tão relevante quanto duas crianças ficarem apostando para ver quem acerta o número de formigas num formigueiro, né? Ficarem os dois ali, eu acho que tem 1.000, acho que tem 2.000, as crianças ficarem ali e, de repente, resolverem contar, né? Então é isso aí que está rolando nesse universo, né? E o problema, o universo da Terra plana, agora o problema é que eles estão numa cisânia internacional. Trump dá data para a China recuar de retaliação. O país diz não ceder a ameaças. Gente, eu falei com vocês, vocês acham que os chineses vão recuar? Eles estão temendo bravata, a cara feia de Trump, que eles não têm isso planilhado? China não recua diante de ameaças de mais tarifas de Trump e promete retaliações. Olha só, o que acontece nessas circunstâncias é quando um país ele sofre todo tipo de bloqueio, todo tipo de pressão, ele acaba realizando instrumentos próprios para sobrevivência, para fazer os seus negócios, para ter, enfim, para ter alguma hegemonia naquilo que já faz, né? Enfim, então os chineses não iriam recuar, como eu tenho dito aqui para vocês. E aí, notícia de última hora, olha só o que eles anunciaram aqui no meio dessa história. O Banco Popular da China, que é um banco poderosíssimo, né, acaba de fazer um anúncio histórico. O RMB, que é como a moeda, o yuan é classificado, digital, estará agora totalmente ligado aos 10 países da ASEAN e 6 países do Oriente Médio, representando 38% do volume de comércio global, podendo contornar o sistema SWIFT, dominado pelos Estados Unidos. Ou seja, estão dando a banana, estão escapando do esquema de dólar, do esquema de controle do fluxo de dólar, e estão fazendo negócios entre eles ali. É isso que vai acontecer. O Trump está com essa bola toda. Aí o que aconteceu? Trump diz que acordo com a China vai acontecer. Então é o seguinte... já vai recuar, gente. Não vai ter como sustentar isso. Está ali fazendo as bravatas dele e vai ter que botar a viola dentro do saco. Está recebendo pressão por todo lado lá também. Mas que pressiona Trump a reverter tarifas e faz apelos diretos ao presidente de jornal. Está pedindo ali, olha, se o Trump persistir nisso, vamos ter uma briga ali, né? E aí com quem? Os órfãos da Terra plana, os extremistas bolsonaristas, ficarão com Elon Musk ou com Trump? O casal vai se separar, os filhotes da Terra plana vão ficar ali na angústia muito grande. Assessor de Trump chama Musk de montador de carros após comentários sobre tarifas. Então, vamos aguardar. Hoje nós vamos ter mais notícias sobre isso. Agora, tem coisas muito interessantes acontecendo e os jornais, os jornalões, as televisões não informam absolutamente nada, né? E como nós temos uma grande deficiência na comunicação governamental, eu não vou parar de falar isso aí, gente, porque isso representa sinais de politização e de formação para a sociedade brasileira. Olha só, como é que uma notícia dessa, ela não ocupou o Jornal Nacional ontem? Mercado Livre anuncia investimento de 34 bilhões de reais no Brasil em 2025. O valor é um recorde para a companhia que tem intensificado seus investimentos no país nos últimos 8 anos. E mais cedo o Lula também participou de um evento no Laboratório Nordisk
com o maior investimento que um laboratório já fez na América Latina. Então, olha, gente, é impressionante como é que não se tem essas notícias. O Lula colocou aqui no Twitter dele hoje: nessa tarde visitei o centro de distribuição do Mercado Livre, em Cajamar, em São Paulo. É nesses lugares que a vitalidade da economia brasileira fica evidente. Os anúncios de investimentos que o Mercado Livre fez hoje são o melhor exemplo desse bom momento. Aí é o seguinte, o Lula falou ontem, diante dessa informação, desse fato, né, ele fez alguns comentários que eu quero compartilhar aqui com vocês. Vamos lá. Quem trabalha nesse local. Se quer, ele conversa com algumas pessoas. E eu adotei como critério de exercer a presidência em qualquer lugar que eu chego. Ele está falando, né, que chegou no centro ali do Mercado Livre e acontece isso aqui. Eu quero conhecer, eu quero conversar com pessoas, eu quero ver como funciona, eu quero saber se as pessoas estão alegres. E posso dizer para vocês, depois de tantos anos, visitando tantos locais de trabalho, quero te dizer, Fernando Unos, que eu nunca vi um local em que o povo tivesse mais alegria estampada no rosto do que eu vi hoje aqui. Não vi. E possivelmente, não é só pelo salário que a gente ganha que a gente gosta de trabalhar no local. A campainha está dizendo que Lula, para de falar que o pessoal tem que ir embora. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Possivelmente não seja só pelo salário que vocês ganham, porque a gente nunca está contente com o salário, a gente sempre quer um pouquinho mais, sempre quer. Quando a gente recebe aumento, aquele aumento só vale para o primeiro mês, no mês seguinte aquele aumento já não vale mais nada. Mas muitas vezes, tão importante ou mais importante que o salário, é o ambiente que a gente trabalha, é o sonho que a gente tem, é a esperança que a gente nutre. E aí o Lula manda o recado ali direto para os trabalhadores, né? E o que se viu lá na chegada de Lula, nessa história dele falar com os trabalhadores, é isso aqui, ó, que está no Twitter dele também. Resiliência de verdade mesmo. Não desanimar nunca. Uma coisa que ele brincava comigo, uma vez ele comprou um blazer, faz pouco tempo isso, e ele falou assim, eu vou comprar um blazer aqui, quem sabe um dia a gente não precisa dar uma entrevista pro presidente da República. E olha onde a gente está hoje. Se você puder, sempre que puder dar um recado para essa cada sonho, acredite, lute que você venceu. Então estude para passar no vestibular, porque o vestibular está aí, o federal está aí, está construindo um monte, está construindo um mini Osasco, tem faculdade, estude para passar no vestibular, porque a educação é o que muda as pessoas. Participou do FES? Participei. Eu sou muito grato por tudo, porque hoje é que me garantiu toda a educação que eu tenho hoje. Não para de estudar. Não. Para estude, se forme. Vamos seguir nosso caminho? Minha mãe te ama, Uma coisa, minha mãe foi beneficiada do Bolsa Família há muitos anos, viu? Abriu muitas portas para minha família, era muito grata a você. Obrigada. A gente precisa lutar sempre, brigar sempre, desistir jamais. Gente, essas mensagens de um governante, elas são sempre fundamentais para um país ter motivação, ter sonhos, enfim, pensar sempre em ir para frente. O nosso grande problema ainda no Brasil é a economia. O Brasil está atrelado ao sistema majoritariamente comandado pelos Estados Unidos da América e pelas instituições financeiras e empresariais de lá. Então, esse é o nosso grande calo, é uma questão que precisa ser enfrentada aqui no Brasil, precisa ser debatida. Nada como a gente buscar a todo instante essa aproximação do chefe do executivo com a sociedade. Por isso que eu martelo todos os dias aqui para a comunicação melhorar e ser uma via de mão dupla para a gente levar também aquilo que está acontecendo e receber informações para a gente ajudar o nosso país a avançar em meio a tantas confusões, né? Gente, eu fico por aqui, mais tarde eu volto. Um grande abraço, escreva aqui para o nosso portal, mande seu comentário, tá legal? Tchau!